Fá. Oi, Olá, Gabi, tudo tudo bom? bem? Tudo. Tudo Tá me ouvindo bem? perfeitamente. Vamos lá, estava falando aqui sobre o título da live, como a nossa criança interior ajuda a gente a maternar, né? A educar os nossos filhos. Exato. E primeiro a gente tem que saber o que é essa tal da criança interior, né, Simone? Porque quando se Primeiro passo, fala, pouco se entende, porque né? ela E influencia demais, né, na educação dos nossos filhos, aquelas reações que a gente tem, que a gente não sabe de onde veio e que a gente não consegue mudar, né? exatamente, aquela reação, né? De repente a gente está bem e de repente a gente está gritando e não consegue ali se conter, né? Então, quem é a criança Exato. interior, né? A criança interior é a criança que nós fomos um dia, né? É a pequena Gabriela que mora aqui dentro de mim, a pequena Simone que está aí dentro de você, né? E a pequena criança que está dentro de todos nós. Todos nós temos essa criança interior, né? É a E guardiã, né, do nosso campo emocional, da nossa essência, né? Ela é a nossa guardiã, né? de tudo de bom e tudo de não tão bom, né? Não Que tão existe bom. dentro da É. gente, né? O lado luz e o lado sombra, porque as duas partes elas coexistem dentro de nós, né? E quanto mais a gente conhece, né? Quanto mais a gente entende sobre esse assunto, mais consciente, eu acredito que fiquemos, né? E a gente consegue nos perceber, né? Porque o que eu tenho percebido, Simone, não sei se você vê dessa forma, que quanto mais eu amplio o meu autoconhecimento, melhor o relacionamento com meu filho, né, com as pessoas à minha volta vão ficando, né? Porque a gente deixa de sair desse lugar reativo, né, para começar a agir, né? Então, assim, a gente tem um gap aí, talvez de 1, 2 segundos, que talvez faça toda a Faça diferença, né? toda a diferença, exato. É o tempo que entre a minha ação e a minha reação, acho que eu li um livro que falava sobre isso, é, entre a minha ação, o que aconteceu e a minha reação, basta assim 2 segundos de uma respiração, é ali que mora a minha liberdade de escolha, né? Exatamente. E como é difícil encontrar essa liberdade de escolha, né? E como a maioria de nós, né, somos adultos muito feridos, né? Para não dizer todos nós, né? É muito doloroso, porque a gente está o tempo todo sendo ativado, né? É como se a gente tivesse um machucado na pele, né? E as pessoas fossem lá e encostassem o dedo na ferida, né? Então, assim, o machucado tá lá Exato, quietinho, você não percebe, mas aí alguém vai lá, encosta, sente aquela dor e você ataca, né? Então, exato. essa criança interior, né? Ela nasce, como é que ela nasce? Né? Ela nasce plena, né? Ela nasce maravilhosa, né? A Escola da Educação Positiva traz para gente, né, a nomenclatura da criança essencial, né, que é essa criança bela, bela no sentido interno, né, no sentido em que ela está ali acreditando que ela vai receber tudo que ela precisa, tudo que ela deseja, né? Esse ser Completamente criativo, confiante, vulnerável. vulnerável, né? Então, assim, é esse ser maravilhoso, né? Que está ali pronto para experimentar tudo, para viver tudo, né? E a vida vai acontecendo, né? E a criança E chega, aí, né? E aí o que exato. acontece? Primeira coisa, ela sai do útero, né? Daquele ambiente em que ela tinha tudo, exatamente tudo perfeito para que funcionasse maravilhosamente bem. E de repente ela tá ali, né? Chorando, com fome, com frio, né? Dependente 100% E a dos única maneira que pais. ela tem de. A única maneira que a criança tem, o bebê, quando a gente nasce, a única maneira que a gente tem de pedir, primeiro que a gente não precisava pedir, né, Gabi? Estava dentro da barriga da mãe, a gente não precisava pedir nada, né? E de repente a gente está num ambiente e que a gente começa a sentir dor na barriga, que nem sabe que é fome, né? A gente não está acostumado a nada daquilo. A única maneira que a gente tem de pedir é chorando. E aí, o que as mães, né, ouvem? O que a gente foi ensinado a fazer? Deixa chorar.
deixa no berço chorar. Então a sensação que o bebê tem é assim, eu vou morrer. Eu vou morrer, porque eu não sei o que eu estou sentindo. Né? Então, o que causa as nossas feridas, a ferida da criança interior, é a sensação de morte, realmente. Não tem ninguém aqui que possa vir me ajudar. Então, eu estou sozinho, né? E aí vai liberando muito cortisol, muita adrenalina, o cérebro vai liberando esses hormônios. E aí, o que acontece? Eu gravo aquilo no meu cérebro, né? Aquilo fica gravado. Fica Quando gravado acontece no uma nosso situação, corpo, né? fica gravado no corpo, exatamente. Quando acontece uma situação parecida, que eu tenho essa sensação de morte, hoje eu com 48 anos, acontece uma situação parecida, a minha reação, o meu corpo vai falar assim para mim, você vai morrer, né? Então, e aí aonde mora esse espacinho? É eu olhar para mim e falar, calma, agora você está segura, né? Você está segura agora. Então é muito impactante que a gente vive nos 3 primeiros anos da nossa vida. A sensação é que a gente está pelado na floresta, né? Totalmente desprotegido, né? E na maternidade a gente tem a oportunidade de viver isso com muita intensidade, porque as crianças elas ativam esse nosso modo sobrevivência, né? O tempo todo, né? Como? Com as dificuldades, né? É isso. Como você falou, é o choro, né? É a criança deitada no berço chorando e a gente cansa de ouvir. Deixa chorar, que chorar vai aprender, né? Quem nunca ouviu falar, não, chorar abre os pulmões, né? E uma série de violências, né? Ah, você vai amamentar, não vai amamentar, né? Aí amamenta, mas também não tem aquela conexão, né? Porque a gente sabe que o ato de amamentar, né? Ele é não só o alimentar físico, né? Mas também o emocional e muito mais o emocional, né? Então, tudo isso, né, vai se formando, né? E mais as experiências, né? A criança vai crescendo mais um pouquinho e vai para a creche, vai para a escola, né? Como é que é essa adaptação? Será que a escola permitiu, né, que houvesse uma adaptação respeitosa? Será que não? Será que como foi esse desfraude, né? A criança usou espeta, não usou, né? Quem foi o cuidador principal? Teve a babá? Teve não sei o quê. E aqui, gente, eu tô falando de um lugar, não de um lugar julgador, sabe? Assim, porque eu acho que todas nós, né? Todas nós temos defeitos, né? Nós somos esse lado luz e sombra, né? Junto, né? E o que acontece? Quando a gente começa a jogar luz nas nossas sombras, né? A gente começa a caminhar e começa a entender por que de repente, quando meu filho chora, ao invés do meu instinto, né, de ir lá e de acolher e de pegar no colo, né? Por que isso não vem? Por que às vezes vem o contrário, né? Por que às vezes, cara, essa criança está chorando de novo, ele não para de chorar. Essa criança tem tudo e não para de chorar. Sabe, por quê? E a gente fica se questionando por quê. Porque aí, nesse a gente caso, tem tanto amor, né? Exatamente. A gente tem tanto amor por aquele ser, mas aquilo irrita tanto a gente. Ou aquele chorar, ou aquele pedir alguma coisa que você tá cansada e você fala, eu não quero dar, eu não... E aí junta, né, eu acho um pouco as nossas crenças, as nossas duas coisas, né? As nossas crenças e a nossa expectativa a respeito dos nossos filhos, né? E aí você acredita que chorar é bom, você acredita que criança não tem querer, você vai acreditando em várias coisas que a própria sociedade, que você viveu desse jeito e a sociedade colocou como certo, né? E a gente passou a não questionar. E aí a gente não olha aquele bebê e aquela criança nossa como uma semente. Porque ela é uma semente de uma planta que já existe. Ela já está pronta. É só a gente aguar, proteger, que ela vai crescer e vai ser o que ela veio para ser. Né? E aí, como a gente tem várias crenças e várias expectativas a respeito dos nossos filhos, a gente começa a machucar essa semente. Porque se ela é uma semente de um cacto,
e ela começa a nascer os espinhos ou ficar verde, e não é isso que a gente quer, e não era isso que a gente esperava de um filho, e não era isso que a gente esperava a expectativa que a gente tinha, e não é isso que a gente aprendeu que o filho pode ser, a gente começa a machucar essa semente para ela ser aquilo que a gente quer que ela seja. E aí a gente não aceita a semente do jeito que ela veio ao mundo, aquilo que ela veio trazer para o mundo, né, com a sua potência, com o seu amor, com a sua vida. A gente não aceita. E aí a gente começa a abafar essa semente e a querer mudar. E ali a gente acaba ferindo demais os nossos filhos, como nós fomos feridos, né? A gente não está falando que nossos pais estavam errados. Eles fizeram o que eles podiam dentro. Com certeza, se eu tive um pouco, minha mãe não teve nada, né? Ela conseguiu me dar ainda um pouco além daquilo que, se eu tive só um pouco, ela não teve nada. E os nossos filhos teve um pouco a mais do que a gente teve, né? Mas quando a gente cai nessa consciência da criança interior, que a gente começa de verdade a olhar para isso, a gente fala, meu Deus do céu, eu consigo mudar, eu consigo quebrar esse ciclo, eu consigo fazer diferente, né? Se eu conseguir realmente acolher a minha criança, aquela que foi deixada lá atrás, aquela semente que foi tão moldada para ser outra coisa, né? Reparar essa semente para ela voltar a ser o que ela nasceu para ser, né? Perfeito. Você falando aí, Simone, eu me lembrei, né, de ontem eu passei por uma situação assim bem delicada aqui em casa, sabe? E pensei se eu não trazia para a live, mas como eu acho que os exemplos que a gente passa, que eles servem para somar, né? Eu acho que a gente precisa compartilhar. Até para as outras pessoas verem que a gente não está num papel de, olha, sei tudo, né? Agora eu já sei tudo. Aqui o arauto da educação positiva, não erro, sou perfeita. Não, muito pelo contrário. Estamos todos caminhando, né? Uns mais, outros menos, né? Por isso a importância da gente ter essa orientação, ter esse acolhimento, ter esse apoio de pessoas que estão aliadas, né, com a ciência e com o desenvolvimento humano, né? Então, ontem, eu estava brincando com meu filho antes de sair de casa de manhã, né, para ir à escola, e a gente estava pintando, desenhando, né? E aí ele começou a fazer um desenho, um brinquedo de papel, né? Que ele tá nessas de fazer as dobraduras e tudo mais. E aí, quando ele me pediu para ajudar com o durex, não sei o quê, e quando o brinquedo ficou pronto, ele fez uma espada, né? Ele fez uma espada de brinquedo, né? E quando ele fez o brinquedo, né, e que ele pegou e apontou o brinquedo para mim, como se, né, fosse naquela luta, aquilo me desceu tão quadrado, sabe, assim, e automaticamente vieram muitas frases, sabe, Simone? E vieram as frases assim: você é um fracasso, sabe? Você não faz nada direito, você tá errando, sabe? Você tá sendo uma péssima mãe. Essa criança vai crescer e vai ser um marginal, sabe? Então, assim, tudo isso veio muito forte, sabe? Veio muito forte. E eu, naquele momento, assim, eu tentei, né, seguir, né, com a brincadeira, mas ele queria levar para a escola. Eu falei para ele: olha, filho, hoje não é o dia do brinquedo, né? Na sexta-feira, até tentando ganhar esse tempo para ver como é que eu ia elaborar isso para conseguir falar com ele. E aí falei: bom, vamos deixar isso aqui e aí a gente vai. Só que peguei a bicicleta e fui, né, levar ele para a escola. Só que no caminho, Simone, as vozes, elas foram aumentando o volume. E quando eu me percebi, elas estavam assim gritando dentro da minha cabeça, sabe? E quando eu vi, eu comecei a chorar, né? Comecei a chorar, pedalando, chorando, e o meu filho: mamãe, o que aconteceu? Porque que tá acontecendo, né? E aí eu falei para ele, filho, a mamãe tá chorando. E aí ele falou: ué, mas por quê? E eu falei: porque a mamãe tá muito triste, né? E ele queria explicação, né? Eu naquele momento ali é muito difícil, né? Porque é aquele momento em que você precisa respirar para responder uma coisa, porque somos o adulto de referência,
né? E o que a gente fala tem um peso muito grande, né? Então, assim, a gente tem que pensar naquilo que a gente vai falar. Então, naquele momento, eu não consegui raciocinar muito bem e eu disse para ele, filho, a mamãe tá muito triste, porque parece que tudo que a mamãe tá fazendo tá saindo errado, né? E foi assim, foi muito doloroso, sabe? Porque veio aquela sensação de fracasso, sabe, amiga? Assim, a gente está no mês do adolescente, né? A gente tem estudado muito sobre adolescência e a gente sabe que esses adolescentes, né, que apresentam determinados comportamentos, a gente sabe que isso é resultado da infância vivida, né? A gente sabe disso, né? Mas nesse momento, né, é como se todas as coisas boas que eu fizesse, elas fossem completamente apagadas, né? E só virasse aquele problemão ali, aquela situação, né? Que foi uma situaçãozinha pontual, que depois eu consegui olhar, né? Ampliar o olhar e ver de uma outra forma, aquilo se torna um monstro, né? E da onde vêm essas vozes, Simone? Você arrisca dizer? Que vozes? O medo, assim, você não tá controlando ele. Olha, ele vai virar isso, ele vai virar aquilo. A culpa é tua, né? Ontem eu fiz essa pergunta no meu Instagram. O que você falaria para sua criança? A primeira resposta que veio foi: a culpa não é tua. A culpa é tua se as coisas derem errado. Você tem que controlar. E daí vem essa sensação da gente, essa vontade da gente de querer controlar tudo, né? E aí a gente tem um filho e a gente acha que a gente vai poder controlar essa criança como se fosse um videogame, sabe? Que a gente põe pra lá, põe pra cá e que a gente vai ter controle sobre ela e controle sobre tudo que ela faz. E culpa. E culpa é tua, a culpa é tua. Culpa veio. Porque a gente vê... A culpa veio. A gente veio de um lugar que você não pode errar, a culpa é tua. Com 3 anos, uma criança derruba um copo, ela nem tem direito à coordenação fina, ela não tem capacidade. Mas aí na hora que ela derruba o copo, o que acontece? Olha aí, você é desastrado, aí vem um monte de rótulo. E a criança, ela não tem capacidade de falar, mamãe, meu cérebro não está formado ainda. Eu ainda não tenho total coordenação motora e por isso eu derrubei o copo. Mas outro dia, eu vi você, mamãe adulta, derrubando um copo também. A criança não tem essa capacidade. Então ela se olha e fala assim, eu não sirvo para nada, tudo que eu faço está errado. Se isso der errado, a culpa é minha. Exatamente. E aí lá, a criança com 3 anos fala com você exatamente como ela falou. Teu filho fez uma espada? A culpa é tua, que ele vai virar bandido, que ele vai virar... A culpa é tua. Então... é igual aquela criança lá de 3 anos que derrubou o copo. Exatamente. E tudo, naquele momento, eu mesmo muito dolorida, né? Sentindo tudo isso, a única coisa que passava pela minha cabeça é: não transforma isso numa coisa maior do que já é, sabe? Assim, não venha com frases, né? Então, assim, é uma conversa interna. Gente, vocês não têm noção. É uma conversa interna. Que assim, a gente, e é aí que a criança interior ajuda a gente na educação. Porque se você não tem uma orientação, se você não tem um acompanhamento do educador parental, se você não está num grupo, se você não tem a quem recorrer, porque o que eu fiz nesse momento, Simone? Eu liguei para minha figura de referência, né? E pedi ajuda. Eu falei, olha aqui, amiga, aconteceu isso, né? E aí ela falou, calma aí, vamos questionar, né? O que é isso? O que é aquilo? E aí a gente não vem com respostas, a gente vem com mais perguntas, né? Do tipo, que vozes são essas, né? Isso realmente é verdade, né? Se na minha cabeça, né, o meu filho vai virar um marginal, automaticamente foi a frase que veio, né? Então, será que, se a gente olhar, né, as crianças que vêm de lares disfuncionais, será que é isso, a rotina, né? O maior, é isso que o meu filho tem dentro de casa, né? Então, assim, não, né? Mas na hora, você se descola de tudo que você sabe, de todas as coisas boas que você já fez na vida, e você foca só na dor. Naquele pedacinho, né? Pedacinho ruim. E aquilo vira uma coisa
tem uma coisa, eu fazia balé, né? Minha filha faz balé e eu fiz balé há um tempo. E uma coisa que eu nunca esqueci, e aí estudando neurociência, eu falei, gente, é isso exatamente, isso, a neuroplasticidade, né? Como que quando a gente é criado de uma maneira assim, certo e errado, feio e bonito, com essa polaridade, o cérebro da gente fica rígido, endurecido. Então, a gente não tem essa plasticidade. E aí, no balé, a professora falava assim, eu montei a coreografia assim, 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 mas esse passo eu vou mudar. E aí todo mundo falava assim pra ela, não, mas agora eu já decorei. Porque eu fazia balé adulto, né? As crianças, os adolescentes, a professora mudava, elas não falavam nada. A gente falava, não, mas agora eu já decorei. Ela falava, gente, o cérebro do bailarino precisa ser plástico. Mas não é o cérebro do bailarino, é o de todo mundo. Então a gente fica nessa rigidez, eu já decorei, não pode mudar mais. Então eu aprendi assim, eu não posso mudar mais. Desse jeito, então, criança que brinca com espada, vira, que quer faca quando crescer e depois uma arma. Então, é uma rigidez no pensamento que eu acho que quando você começa a olhar para isso, fazer perguntas e acolher essa criança que a gente foi, quando a gente ouviu isso lá atrás, a gente começa a acolher e fala, mas é verdade? Criança que brinca de espada depois vai querer faca? É você dar a oportunidade de questionar essas crenças que a gente ouvia o tempo todo e você falar, caramba, eu posso questionar isso hoje. Eu não acredito nisso mesmo. E aí, na hora que. Só que assim, é isso que você falou, na hora que vem essa pulsão, porque é forte demais, né? Você bater. Bater numa pessoa, você bater e ela tá tudo bem, ótimo, você bateu aqui, ok. Se ela tomou o dia todo de sol e você fizer o mesmo movimento, ela vai gritar com você. Então, o que teu filho fez? Bateu. E onde ele bateu estava ferido. Então, a reação foi, para de brincar de espada. E aí, o problema não é que ele tá... Não é a espada dele, não é que ele tá batendo. Você tem que olhar para a ferida que já estava antes. Essa questão, a gente reage com os nossos filhos diante do que eles estão fazendo, mas eles não estão fazendo nada tão absurdo. Eles estão só encostando na ferida que já estava antes. E aí a nossa reação, ao invés de se sentar, de repente, fala assim, filho, deixa eu te falar, é legal espada, antigamente tinha, tá? De um lugar tranquilo e calmo, a gente reage muito além daquilo. A minha filha tem 14 anos hoje. Inúmeras vezes, mas assim, incontáveis. Eu chorei depois do que aconteceu, porque eu falava assim, gente, ela não é tão ruim assim, parece que eu tô lidando com um monstro. Por que a minha reação é tão grande mediante uma coisa tão pequena que minha filha fez? E eu não consigo. Aí eu me arrependia, e aí eu chorava, e aí eu conversava com meu marido e falava, eu não tô entendendo por que eu reajo dessa forma. Mas o que ela fez? Quando eu falava para ele, eu me ouvia falando o que ela fez, eu falava, gente, eu não acredito que eu reagi desse jeito por causa disso que eu tô contando. Sabe? Foi só isso que ela fez e eu fiz tudo isso. Quando eu tava falando para ele, eu já começava. Só que eu não conseguia pensar antes, ter esse tempinho antes. Eu fazia e depois que eu fazia, eu me arrependia. E aí passava 2, 3 dias, eu fazia alguma coisa assim, essa reação absurda de novo, passava um pouco, eu me arrependia. E eu não conseguia mudar. Não. Enquanto eu não olhei para minha criança ferida, olhei para as minhas feridas, não consegui mudar. Foram 11 anos e eu não consegui mudar. E Simone, ouvindo você falar, eu acho que é importante a gente dizer aqui, você não conseguia mudar, eu também digo isso para mim, não porque você era uma pessoa ruim, não porque você não queria, mas você simplesmente, eu também, né, não tinha os recursos, não tinha a informação necessária, né, para sair desse modo reativo, né? A criança faz isso aqui, a gente reage desse tanto, né? E a gente diminui, né? E aquele abuso, né? Que a gente vê claramente, né? Não vou entrar aqui nesse assunto, mas né, da nossa sociedade patriarcal, é o abuso do maior contra o menor, né?
Então, assim, não era porque a gente não queria ou porque a gente era ruim. Não, a gente quer o melhor para os nossos filhos, a gente quer o melhor para a gente, mas a gente não sabe por onde começar. E por E onde aí a depois gente vem a começa? culpa, né, Gabi? E aí é um ciclo tão Do... terrível. O seu filho faz uma coisa pequena, derruba um copo, sei lá, faz uma coisa que está dentro totalmente da idade dele de fazer. E aí você reage como um leão. E aí depois, aí você olha para aquela criança assim, apavorada, com o olho desse tamanho, olhando para você assim, desesperada. Aí você cai em si, parece que você teve um surto, e aí você cai em si, e aí vem a culpa. Você não serve, você não devia ter filho, porque você não serve para ser mãe. Uma amiga minha um dia me disse uma coisa que, nossa, eu senti assim uma dor, eu senti a dor dela. Ela falou para mim, eu não deveria ter, eu queria, ela é adotada, a filha dela, né? Ela falou, eu não devia ter adotado. Eu queria devolver. Não. E ela falou, eu tô falando isso de um lugar tão vulnerável, Simone. E eu fiz assim, posso te falar? Inúmeras vezes, só que eu não tinha para quem devolver, né? Porque eu olhei para minha filha e falei, esta menina não merece eu, gente. Essa menina não merece a mãe que ela tem. Por que eu faço isso com a minha filha? Ela não merece. Sabe, às vezes eu tinha vontade de desaparecer, falar, gente, outra pessoa poderia cuidar da minha filha para mim. Porque eu não sirvo para ser mãe dela. Então aí vem o chicote da culpa, uma culpa tão avassaladora. E aí parece que você vai conseguir, que você fala, não, agora foi demais. Agora a culpa, a dor, fiquei 2 dias com essa dor. E aí passa um pouquinho de tempo, você tá lá igual o leão novamente, você fala, meu Deus do céu. Né? E aí vai pra culpa, e você vê que é um ciclo de dor. E quando eu ouvi sobre educação positiva, sobre criança interior e sobre, assim, viver, essa frase para mim é a maior de todas. Você quer viver com mais leveza? Porque é pesado demais viver desse jeito. Dói demais, sabe? Eu olhar para minha filha, eu sei que eu estou causando mal a ela e eu não sei por quê. E eu não culpo a minha mãe de ter feito, porque ela reagiu muito melhor do que a minha avó reagiu com ela. Ela também estava tentando, mas eu preciso olhar para minhas feridas, porque se eu não olhar, eu não estou culpando minha mãe, mas eu preciso olhar para as minhas feridas. Eu não estou olhando para quem me feriu. Eu preciso cuidar aqui do queimado. Eu não vou lá brigar com o sol. Eu vou cuidar do meu queimado, eu vou olhar para mim, eu vou me proteger, sabe? E aí na hora que e aí eu posso até comunicar isso para minha filha, dependendo da idade, né, Gabi? Ó, deixa a mãe falar, é que quando você bate aqui dói, porque eu tive uma dor assim, eu fiquei no sol e dói quando você bate aqui. Mas a culpa não é tua. Não é sua. É aí que vai tirar essa culpa que você trouxe, né? A culpa que. Eu tenho culpa se meu filho. Se a gente comunicar, olha, a culpa não é tua. A culpa não é tua. A gente se autorresponsabilizar, né? E tirar isso da função da criança, né? Porque muita gente joga neles, né? E você está falando dessa questão da culpa, né? Eu acho muito, assim, né? Interessante, né? Porque a gente... É isso que você estava falando. A gente é um padrão que se repete e a gente não consegue sair, né? Quando a gente vê, a gente já gritou. Quando a gente vê, a gente já botou de castigo. Quando a gente vê, a gente já perdeu as estribeiras, e aí a gente se arrepende, a gente se culpa, mas a gente não sabe fazer diferente. Ninguém ensinou pra gente. Disseram pra gente assim, olha, pronto, engravidou, pronto, o que você precisa fazer? Arrumar o quartinho do bebê, você já sabe, né? comprar o berço, fazer o dia de bebê e pronto, né? Só que não é assim, né? Graças a Deus. A gente se preocupa tanto com a estética, né? Que é o quarto, que é o... E aí, nossa, é o fora. A gente se preocupa tanto com isso. Exatamente. E a gente não então, sabe assim, que os nossos filhos precisam de uma mãe sarada, né? Curada, né? Exatamente, curada, né? E aí eu queria entrar, né, nesse assunto, que é exatamente... Pegar a caixinha aqui. Sai falando que eu te ouvindo, vou pegar a caixinha do fone. Pode falar, Gabi. A cura da criança interior, ferida, né? Porque muito se fala, né, das dores, né? Porque realmente a gente está nesse lugar ferido, a gente está nesse lugar de dor, né? Eu mesma ontem, né, ficou passando todas essas frases na minha cabeça
Eu precisei chorar muito, eu precisei de um colo e eu precisei me dar colo, sabe? Precisei dizer para mim, tá tudo bem você sentir isso, tá tudo bem você ouvir isso. Você passou quase 40 anos nesse modo operandi, né? Agindo dessa forma, ouvindo isso dentro de você, sabe? Não é de um dia para o outro, né, que isso vai melhorar. Mas como eu já sei que isso não é meu, olha a diferença. Eu já sei que isso não é meu. Isso não é meu. E isso, gente, pode parecer uma coisa pequenininha, mas faz uma diferença enorme. Porque você sabe, essa aí não é a minha criança especial, sabe? Eu não nasci fracassada. Eu não nasci fazendo tudo errado, sabe? Não, eu nasci boa, Sentindo sabe? culpada, né? Eu não nasci com essa culpa, sabe? E eu posso sim ressignificar isso, e eu posso sim parar essa dor em mim e não passar isso pro meu filho, que eu acho que quando eu não sabia o que fazer, né? Então, assim, eu não fiz nada, né? Quando você não sabe fazer, você não faz nada, Mas né? nada. Mas pelo menos acho que só o fato da gente não reagir para cima da criança, né? Eu podia ter Uhum. gritado, falado, você não vai fazer isso, não vai levar isso pra escola, que não sei o quê, aqui em casa não é pra arma, que não sei o quê, né? E na verdade eu me contive e fui levar toda essa minha frustração, né? Fui me cuidar, fui me maternar. E aí é nisso que eu queria falar, né? Existem muitos recursos para a gente maternar a nossa criança interior, né? Tem a escrita terapêutica, né? A gente tem essa questão do abraço, de você mesma se abraçar. Gente, o poder do toque, do abraço, ele é maravilhoso, Enorme. sabe? Quantas vezes você se dá um abraço, sabe? Assim, se acolher mesmo, você mesmo, sabe? Assim, é só Sentir que isso, está segura, sabe? né? O que a criança precisa é de segurança, né? Que é o apego seguro, né? Os 4 pilares do apego seguro, de segurança. E aí essa criança nossa, nessa hora, ela precisa de segurança, né? Aonde ela vai achar essa segurança? É em um abraço, é em um, olha, calma. Você, sabe quando uma criança está muito com medo e assustada? O que a gente faz? Né? Se eu vejo uma criança e ela está com medo e assustada, você faz o quê? Você vai lá e abraça, né? Você vai lá e fala, eu tô aqui, você não tá sozinha. E a gente abandonou nossa criança interior. E ela ficou sozinha. Então ela ficou sozinha. Imagina assim, eu fico pensando agora, né? Na minha filha, de repente, a criança derrubou um copo de novo, e aí você vem com essa reação gigante, a criança tá lá olhando para você com medo, e a criança tá se sentindo uma porcaria, né? Eu sou péssima, porque quando a gente critica e briga com uma criança, ela não deixa de amar a gente, ela deixa de se amar. Então, Isso. eu não presto, eu sou culpada, esse mesmo discurso que a gente faz até hoje, né? Eu não presto, eu sou culpada, tudo que eu faço é errado. E essa criança ficou lá sozinha. Ela ficou ali sozinha. Então, a minha criança, 40 e tantos anos ali, sozinha. Então, a gente precisa ir lá e pegar ela e abraçar ela e falar: vem cá, você não está mais sozinho, eu estou aqui com você. E o medo dessa criança, se vocês se colocarem no lugar da criança, a criança está lá com medo, que derrubou o copo, a mãe está gritando, e de repente você vem e abraça essa criança e fala: tá tudo bem, todo mundo erra, todo mundo derruba um copo, você não é culpada, você não é pior do que ninguém, eu estou aqui com você. Ai, olha que alívio. É isso que a gente precisa, é este caminho, né, Gabi, que a gente aprende como educador parental a seguir com as mães. Da mãe falar isso para ela mesma. Ai, e a hora que ela se acalma, ela consegue enxergar a situação de um modo diferente. De uma maneira. Não adianta eu falar pra Gabi: ai, o que tem? O menino fazer um negócio da espada. Que bobeira. Vocês entendem que para ela não é bobeira? Porque o tapa aqui estava machucado. Bateu aonde estava machucado. Pode ser bobeira para mim. E uma coisa que é bobeira para mim, pode bobeira para ela, pode não ser para mim. Porque mexe com a ferida de cada um da gente, né? Mexe com, as feridas são únicas, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, isso é mimimi, né? Tipo, isso não é nada, né? Ela diz assim, né? A Liliane Rocha, ela fala assim, mimimi é a dor do outro que não dói em você, né? Então eu acho que Exatamente. é realmente isso. Então, assim,
a gente tem que ter esse olhar, né? E é isso, assim, o adulto é que tem esse poder, né? De voltar lá atrás e de rematernar essa criança que ficou lá sozinha. Porque hoje em dia a gente não precisa mais esperar que isso venha de fora, né? Esse amparo, esse amor está dentro da gente. A gente só precisa deixar ele aflorar, né? Mas a gente consegue fazer isso sozinha? Até consegue, mas é muito mais difícil, né? Então, assim, por isso a importância da gente seguir nesses grupos de acolhimento, né? Seguir com o educador parental, fazer uma terapia, né? Ter pessoas que caminham com você, né? Que pensam mais ou menos, ninguém vai pensar igual, mas que caminha, né? Tem esse caminhar e está indo, né? Na mesma direção. Porque senão é isso. Buscar essa ajuda, né? Eu vou reclamar e o outro vai falar assim, bobeira. Não, menina. Exato. Não é nada não, daqui a pouco passa. Entende? Então, isso eu acho que é muito importante, sabe? E assim, mamãe, você que está aí do outro lado, sabe? Não se sinta sozinha. Você não está sozinha, né? Nós estamos aqui e para ajudar umas às outras, sabe? Com orientação, baseado na ciência, gente. Não é teoria, né? Desatualizada. Não, tá tudo conectado, tudo caminhando. E é tudo muito novo. Os estudos estão aprofundando cada vez mais em trauma, cada vez. E agora já a ciência. E assim, outro dia eu vi uma reportagem falando: aqui a gente está precisando sobre trabalho, era sobre emprego. Mas eles fazem entrevistas sobre as suas emoções. Porque, gente, não é só com o filho que a gente reage dessa forma, não. No trabalho, a gente reage dessa forma com os nossos colegas de trabalho. Geralmente, na hierarquia, a gente age pior, né? Com o que é pra cima, a gente aprendeu que a gente tem que baixar a cabeça e aguentar. Aí a gente desconta no que tá embaixo. Então, as empresas hoje já buscam isso também. Eu estava fazendo uma visualização. Oi? A crença, né? A crença. Você falou o mais forte para o mais baixo, né? A crença. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Exato. Então, assim, para aquele lá eu não vou fazer, mas para esse aqui, né? Eu recebo daquele e dou pro outro, né? Eu estava fazendo uma visualização com uma pessoa que eu estou atendendo semana passada, e é muito interessante isso aqui. A gente às vezes não sabe, não é? A gente às vezes nem lembra. Então, olha só, ela passou por uma situação e, verbalizando a situação, no racional, ela falou, me contou tudo normal. Aí eu fiz uma visualização com ela. E nessa visualização, ela alcançou o emocional, a ferida que ficou desta situação lá atrás. Então ela enxergou e falou: gente, eu achei que isso não doía tanto mais, assim, nossa, tá muito vivo isso dentro de mim. Uma coisa que aconteceu há 30 anos atrás, 20 anos atrás, e aí ela descobriu que tinha este buraco emocional. Então, quando a gente vai descobrindo e vai olhando pra gente, dentro deste buraquinho emocional dela, com certeza a filha dela já pisou aqui, é uma estrada, tem alguns buracos. A criança vem pisando, a criança precisa de um lugar firme, seguro. Só que chega um momento que a criança pisa exatamente onde já está a nossa ferida. Você pode ter certeza que ela já reagiu na vida com a criança dela a partir dessa ferida, né? Então agora é importante, principalmente para quem tem filhos adolescentes. Bom, eu vou olhar para minha ferida, eu encontrei uma ferida aqui que achei que já tinha passado e não tinha, tá muito vivo. Peraí, no meu maternar, quantas vezes minha filha precisou de mim aqui neste lugar? E este lugar estava ferido. Quantas vezes eu reagi com a minha filha a partir disso aqui, a partir dessa ferida? Né? E aí a gente começa a enxergar. E aí para quem tem filhos maiores, é você enxergar, se conscientizar, ir lá, chamar e reduzir danos. O que é reduzir danos? Olha, a mãe reagiu com você assim, nesse dia, quando você tinha 5 anos. Ai, mãe, mas eu nem me lembro. Mas eu me lembro. E deixa eu te falar, a culpa não era tua. A culpa não foi tua. Sabe? É muito importante para quem tem filhos maiores seguir esse caminho
da criança interior e enxergar as feridas e a partir das feridas começar a se lembrar como é que maternou a criança diante daquelas situações. E se você se lembrar de alguma coisa que bateu, doeu e você reagiu, você tem que ir lá e falar, tirar essa culpa. Porque senão teu filho vai levar essa culpa pra lá, com 40 anos tá se sentindo culpado, entende? Sim. A gente precisa ressignificar, né, e reduzir danos. Sim. Um outro recurso que ajuda muito nesse resgate, né, é escrever cartas, né? Então, assim, você lembra, né, por exemplo, uma situação que aconteceu com meu filho quando ele tinha 5 anos de idade, né? Eu acho que, assim, talvez antes de chegar e falar, né, pro filho, talvez você escrever uma carta e falar, porque quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais a gente vai elaborando isso, né? E contar para ele, né? Você está falando dos adolescentes, mas isso acontece com os pequenos também, né? Porque, assim, é isso, a gente erra. Já passaram? Não é que a gente não vai errar, a gente vai errar. Mas a diferença é que depois a gente tem que ir lá amparar e reparar o erro. E falar exatamente, a culpa não é sua, foi a mamãe que errou. Né? Então, assim, ontem eu fui buscar ele na escola, né? E eu fui averiguar mais, eu fui investigar, eu fui questionar, eu fui brincar. Eu levei o brinquedo para ele, tá? Porque, assim, não queria fazer daquilo um monstro, né? Botar um fantasma ali de uma coisa que me doeu, né? Me doeu, toma que é teu, né? Então, doeu, peguei, toma que é teu. fui fazer minhas terapias, fui falar, me acolhi, né? Recebi colo de uma grande amiga e sigo nisso, né? E hoje eu falei para ele de novo, falei, meu filho, a mamãe erra, tá? Eu não sou perfeita e eu vou errar muitas vezes ainda, sabe? E me desculpa, né? Porque, assim, é a primeira vez que eu sou mãe e eu tô aprendendo e educando ao mesmo tempo, né? É claro que hoje eu sou educadora parental, mas eu também não sou a minha educadora parental, você tá entendendo? Então, assim, eu, Gabriela, também preciso de uma outra pessoa para me dar esse suporte, né? E isso que é tão importante para as mães saberem que elas não estão sozinhas, não fique sozinha. Se você está se sentindo nesse lugar, peça ajuda, pode mandar mensagem, tanto para mim, para Simone, eu tenho certeza que a Simone vai responder, eu vou responder, sabe? Porque não estamos sozinhos. Ficar sozinha é receito de insucesso, de dor, de tristeza, né? De doença, né? A gente vê depressão, burnout, a epidemia de diagnósticos, né? Não só para os pais, mas para as crianças também, né? Muito por conta, né? Também é assunto para outra live, mas muito por conta desse desconhecimento do desenvolvimento humano, né? Mas é isso, eu queria dizer, você não está sozinha, sabe, assim, e isso para mim ontem foi muito bom, sabe, porque assim, porque eu estava literalmente, assim, muito, muito machucada, muito dolorida, e eu tinha para quem ligar, eu tinha para quem falar, e mais ainda, eu sabia o que eu precisava fazer, porque a gente começa a caminhar, a gente vai adquirindo recursos, né, nesse caminhar. Então, assim, a gente sabe, vai aprendendo. Não é que não vai deixar de doer, vai doer, mas você vai saber, né? E eu quero aproveitar para dizer para vocês que o meu grupo, né, de acolhimento materno, ele está aberto. Eu estou aceitando as inscrições. Até o dia 30 de setembro, vai começar no dia 4, vou começar aí, esse grupo poderoso, né, potencializador de cura, de resgate, e que eu vou trazer, né, orientação, informação, muito acolhimento e esses recursos que fazem toda a diferença. E quando a gente está num grupo, né, eu e Simone, a gente frequenta alguns, compartilhamos, né, a gente compartilhamos alguns. Né, a potência que tem o grupo, né, porque uma conta uma experiência, aqui em casa aconteceu isso, aí a outra mãe se achando a péssima, fala, meu Deus, aconteceu na casa dela também, acontece aqui na minha, sabe? Então, assim, principalmente quando a gente é violento, porque isso é violência, né? Então a gente precisa nomear as coisas. Não é porque, assim, um caminho que eu enxergo é assim, não vamos nomear que eu fiz chantagem, porque é feio, ai, nossa, não é feio. Não, gente, é a gente olhar para a ferida, olhar para a violência que vai fazer a gente mudar. Não é a gente jogar ela debaixo do tapete.
Então, assim, eu faço chantagem com meu filho. Eu só dou o celular quando ele faz o que eu quero. Então, peraí, tô me conscientizar é o primeiro passo. Isso é chantagem. Se meu filho crescer e os amigos dele, o namorado, a namorada dele, falar pra ele, olha, eu vou fazer isso, você tem que fazer isso no trabalho, você tem que fazer isso para ter aquilo. Eu vou gostar que meu filho se relacione com as pessoas dessa forma? Não, isso é violência, é chantagem. Ai, nossa, mas dói tanto falar que eu chantageei meu filho. Nossa, que dor imensa. E aí a gente se acolhe e a gente se abraça. Então, os grupos e o atendimento do educador parental é justamente para isso. Para a gente se acolher, para a gente olhar. Sabe, quando a casa tá suja, não adianta a gente colocar o tapete branco em cima. Porque não vai dar certo. A gente precisa limpar a sujeira. A gente precisa tirar a sujeira. E para tirar a sujeira, a gente precisa olhar para ela. Então, eu acho que muitas vezes o meu movimento era de esconder. Porque eu achava que ninguém mais fazia isso. Ninguém mais é esse monstro com o filho igual eu sou, porque eu me senti um monstro. Ninguém mais é esse monstro. Gente, a gente não é monstro, né? A gente está ferido. Nós somos seres feridos. Nós somos seres que não aprendemos a lidar com o emocional. E é também esse acompanhamento, né, Gabi, com o educador parental. Nos meus atendimentos, eu faço a gente é completamente analfabeto emocionalmente. Então, eu fruto aprender a escrever, né? Eu aprender ali o beabá realmente, pra gente olhar as nossas emoções e aí indo e seguindo. E sozinho, gente, não dá. Sozinho a gente não consegue. É muito difícil. A gente pode até... precisa de apoio, né? Somos seres humanos, a gente esquece que a gente nasceu dependente e vai morrer dependente. Isso é uma outra coisa que, assim, a gente cresce e quer que a criança seja independente. O filho nasceu, você quer que ele seja independente. Né? Você quer que ele aprenda a fazer as coisas sozinho, não sei o que, não sei o que lá. Gente, isso é de uma violência, né? Porque a gente vai atropelando, vai apressando as fases, deixa de aproveitar uma, já está pensando na próxima. Né? A criança mal começando a andar, já está pensando no desfraude. A expectativa, né? Muita expectativa que a gente cria, uma expectativa, uma comparação. E confunde independência com autonomia, aí vira uma bagunça, aí também polariza, ou eu faço tudo, ou eu não faço nada. Então, assim, Exato. Essa miscelânea, isso é cultural. Né? Isso aqui não é você, não sou eu, né? Não é assim, é uma geração, é a nossa cultura, né? Somos frutos dessa educação tradicional. E essa educação tradicional é uma educação que violou, né? Que nos violou os nossos pais, os nossos avós. E a gente hoje está aqui, né, Simone? Né? Querendo quebrar esse ciclo, né? Esse ciclo de violência. E que a gente precisa, assim, eu acho que olhar para ela de frente. Ponto. Olhar a violência de frente. Eu manipulo, eu chantageio, eu tenho que fazer o que eu quero controlar. Tá, então, e agora? E se eu não posso controlar? E se eu não posso manipular? E se eu não posso chantagear? O que eu vou fazer? E aí vem a frase... Chama o educador parental, exato. Porque aí vem a frase, né, Gabi? Não temos as educar é você pode se relacionar, né? Exatamente, mas a gente vai te orientar para o caminho, vai dar a mão e a gente vai construir essa resposta junto, né, Simone? Eu acho que isso que é bonito da educação positiva. Construir a gente junto, não tem exatamente. uma fórmula de bolo mágica, né? A gente não tem um livro milagroso com todas as soluções para todos os problemas, porque isso não existe. Se você ainda está procurando um livro com todas as soluções, né, você não vai ter. Sinto muito. A gente não vai vai ter. se frustrando. Mas quando você amplia esse olhar e vai começar a construir, né, esse relacionamento, a gente vê que começa tudo, né, as coisas começam a se encaixar. E às vezes a gente anda um pouquinho mais, a gente está mais leve, em outros dias vai mais pesado, né, vai pesar mais. Exato. É assim, né, a nossa... não é linear, não é linear. Agora tem uma coisa, para a gente se movimentar, eu acho que a primeira coisa realmente é a gente dar a oportunidade para a gente olhar realmente o nosso maternar. E outro dia, numa página de adolescente, falou assim... o homem vendendo coisa, que estranho rindo, né? Outro dia, numa página de adolescente, falou assim...
Pergunta pro teu filho se ele se sente amado. Porque, gente, o nosso amor é imenso, enorme, enorme. Mas ele não chega nos nossos filhos. Porque antes de chegar o amor, chega. Você não faz isso aqui, aquilo ali direito. Você não é organizado. Você não faz tal coisa, tal coisa. Você é. E aí vem aquele monte de rótulo. E aí vem aquele monte de culpa. A culpa é minha porque eu errei. A cobrança. Então, antes de chegar o nosso amor, chega tudo isso antes. Então, não. A pesquisa colocou que 68% dos adolescentes até 18 anos não se sentem amados pelos pais. Não se sentem amados. Eles se sentem rejeitados, eles se sentem não pertencentes ao grupo, né? E a criança, quando você olha para a criança, ela tá ali olhando você e ela só quer receber amor. E a gente, achando que a gente precisa pegar a sementinha lá que eu falei e moldar a semente, né? Eu não sou um jardineiro, eu sou um carpinteiro, né? Aquele móvel vai ficar do jeito que eu quero. E a gente vai machucando, machucando, machucando. Então, o nosso amor imenso, ele não chega nos nossos filhos, né? E aí, quando nossos filhos encostam na nossa ferida e a gente vira esse leão, daí que eles se sentem mais inadequados ainda. E uma coisa que você falou, Gabi, tem um gráfico maravilhoso do apego seguro, que eu sou apaixonada por ele, que assim, quanto maior a dependência, quanto maior a dependência, quanto maior o apego, menor a dependência. Então, quando o teu filho precisa de você, você tem que estar ali. Isso vai dar segurança para ele caminhar sozinho. Porque toda vez que ele caminha sozinho, ele olha para trás e você está ali. E aí ele olha para trás, está no parquinho, ele olha para trás e você está ali. Ele está triste, ele olha para trás e você está ali. Ele tem para onde voltar, o tempo todo ele tem para onde voltar. E isso vai fazer ele ser um ser independente. Porém, ele tem uma segurança. Então, eu acho esse gráfico do apego seguro uma coisa lindíssima, sabe? Quanto mais eu sou apegada ao meu filho, mais independente. Ele pode errar. Ele pode tentar, porque ele pode errar. E se ele tentar e errar, eu tô aqui. Né? E é um caminho, gente, porque a gente precisa fazer isso com a gente. Sim. A criança interior é o quê? Olhar para a criança e falar: tudo bem, você tentou e deu errado, e tá tudo bem, eu estou aqui com você. Só que hoje a gente não é os nossos pais que vão fazer isso com a gente. Não é o nosso chefe, não é o nosso marido. É a gente mesmo, né? E para isso a gente precisa de ajuda, né? A gente está aberto aqui, né, Gabi? Você vai lançar o seu grupo, eu estou aberto já começando os atendimentos, porque minha certificação termina agora o mês que vem, então eu já estou atendendo, né, eu já estou aberta aos atendimentos, e assim, todo mundo que me manda mensagem eu respondo no direct, porque eu acho que foi assim que fizeram comigo, né, foi assim que eu fui consumindo muito conteúdo na internet a respeito da educação positiva, mas enquanto eu não parei realmente sentir, ai, gente, dói. E dói. Mas muda. Dói, mas muda. A gente consegue mudar. Exatamente. A gente está muito carente, né? A maioria. Quando a gente começa, né, nesse caminho, eu sinto que a gente precisa muito desse apoio, né? Desse amparo, né? Dessa segurança. Exatamente isso, né? De você ter certeza que a outra pessoa vai estar ali para você, né? Não vai te julgar, né? Não importa, né, o que você já fez, né? Ok, não deu certo. Vamos ver uma outra forma de caminhar, vamos olhar, né, para outro lugar, vamos ver o que a gente pode fazer, né? E eu acho que eu queria encerrar essa live, né, para deixar uma pergunta aqui, né? Que eu acho que a gente falou sobre isso, né? Que você falou, e eu acho que isso é muito importante, Simone. Que as crianças não recebem o nosso amor, né? A gente ama elas infinitamente e não chega lá, né? Então, assim, se eu puder deixar alguma coisa aqui para vocês nessa live, quando você terminar de assistir, se tiver com seu filho, com sua filha, você pergunta para ele: você se sentiu amado pela mamãe hoje, né? E você pode perguntar, né? O que eu faço que você se sente amado, né? Porque isso vai te dar repertório, porque você vai saber que se você fizer mais vezes, o seu amor vai chegar. Né? Que a gente está tão no automático, né? Vai para a escola, né? Banho, cama, não sei o que, escola, estudo, dever, não sei o que, atividade. E
vai passando, vai que as crianças vão crescendo, né? Então, assim, eu acho que Passa se não muito puder rápido. deixar isso, sabe? Você chegar e perguntar, né? Você se sente amado pela mamãe? Né? O que que eu faço que você recebe o meu amor? Eu acho que se a gente puder começar daí, a gente Já. já Eu é fiz alguma essa coisa. pergunta para minha filha, a Gabi, a resposta. Mas assim, se você tem que dar abertura para a resposta vir do coração deles, né? Com Eles não podem se certeza. sentir, ai, nossa, mas aí eu vou chatear minha mãe se eu falar, né? Então eu acho que você precisa falar isso para eles. Pode falar, porque realmente eu estou interessada em ouvir o que você tem para falar. E mesmo que doa, não interfira na resposta, né? E aí minha filha falou assim para mim, o dia que eu perguntei para ela isso, quando você se sente amada por mim, olha, olha a dor que veio. Quando você não me critica. Aí vem no estômago, né? Porque ela não se sente amada por mim quando eu passeio com ela, quando eu rio com ela. Ela não estava vendo as coisas boas que eu estava fazendo para ela, porque a crítica vinha antes. Então, quando você não me critica, eu me sinto amada por você. Quer dizer, é porque eu estava criticando demais. Demais. Então, se eu tirar a crítica, o que que sobra? Se eu tirar a crítica, o que que eu faço para você se sentir amada? Né? Doeu demais essa fala da minha filha, sabe? Seria mais ou menos assim, o marido perguntar para a mulher, quando que você me ama? Quando você não me bate. É um absurdo, né? E aí a gente achar que criticar filho é uma coisa normal. Olha o tamanho da ferida que eu estava causando, né? Então, por que a gente critica? Porque a gente quer moldar aquela criança, aquele adolescente do jeito que a gente quer. A gente quer desenhar e quer que eles sejam aquilo que a gente quer. Né? Então, quando a gente olha pra gente, a gente começa a abrir mão dessa crítica. E essa pergunta que a Gabi falou para vocês fazerem, eu falo, façam. Olhem, façam. Mas assim, não expressa nada. Uma Ouve. vez por semana, ou todos os dias. E ouve, né, Gabi? Ouve. De verdade, ouve. Porque eles precisam ser ouvidos. A gente precisa ser ouvido, né, também. Exatamente. Simone, quero te agradecer, tá? Foi uma delícia a conversa. E tá aberto o convite, vamos fazer outras, viu? Porque tem muita coisa pra gente falar. Muita coisa. Eu já comecei aqui a falar do apego seguro, né, Gabi? Que eu adoro também esse tema. Tem bastante adoro. coisa mesmo. Então tá, amiga. Um beijo. Obrigada, viu, Gabi? Obrigada por me acompanhar aqui nessas lives. Muito obrigada. Foi muito gostoso, tá bom? Obrigada. Um beijo, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.